Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Jesus guardou silêncio quando foi pedido para que ele falasse. E ele falou. Então o sacerdote disse: blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Réu de morte. Quando Deus fala, nos incomoda. Quando Deus silencia, também nos incomoda. Quando Ele está em silêncio, pedimos para que Ele fale. E quando Ele fala, nós pedimos que Ele morra. Blasfêmia, réu de morte. Com esta palavra, nós saudamos a todos nesta manhã, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde nos reunimos para rendermos culto ao nosso Deus. Neste final de semana silencioso, onde se pede o isolamento social para evitar a circulação do vírus. Agradecemos a todos que colaboram nesse propósito, porque assim vidas estão sendo salvas. E Deus quer salvar também a nossa vida. E por isso Ele quer falar conosco. Quer falar ao nosso coração e criar em nós confiança nele. Seja bem-vindo para este culto. Agradecemos a nossa equipe de música que se reúne aqui neste tempo da quaresma, tempo da paixão, tempo que lembramos o sofrimento de Deus por nós. Convido a cantar o hino Ó Bem Segue Eu Andei, do nosso hinário 198, vai ser colocado aí nos comentários, na linha de comentários, então você pode cantar junto, vendo a letra. Foi na cruz que a tremenda
tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegra em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegra em sua luz. Você que aí de casa nos acompanha, eu convido nesse momento a nos dirigir a Deus em oração. Feche seus olhos, concentre o teu pensamento e assim pedimos a Deus. Agradecemos, Senhor, que Tu tiras o silêncio da nossa vida. Agradecemos que a nossa vida de silêncio nesta manhã possa ouvir o Teu falar. Abre os nossos ouvidos para discernir a Tua voz das demais vozes. Direciona o nosso olhar para o lugar onde podemos Te encontrar. Cura de nossa paralisia, para que a nossa ação corresponda ao Teu falar. Cria em nós a fé, que aguça em nós boca e ouvidos, para que ouçamos e falemos de Ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Você que nos acompanha em casa, se você tem alguém que gostaria de incluir na nossa oração de intercessão, agora enquanto cantamos o próximo hino, quem quer cantar do amor, coloca aí nos teus comentários a pessoa por quem você gostaria que nós orássemos, porque assim estaremos anotando e pegando para incluir na oração no final do culto. Então convido agora a cantar o hino Quem Quer Cantar do Amor. Enquanto cantemos, coloque aí então as pessoas para a oração. E também se você fez aniversário, ou aniversário de casamento, que quer ser lembrado, então inclua aí nesse momento. Também pode colocar a cidade de onde você está falando, que a gente sempre se alegra em saber que tem pessoas de outros lugares que nos acompanham. Então, vamos ao louvor a Deus. Quem quer cantar do amor? Pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar, já que testemunhar. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, Senhor. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve.
eu testemunho o amor de Deus. Que o meu falar a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade, você que está em casa, a nos acompanhar no texto bíblico do livro de Jó, capítulo 38, os versículos 1 a 4. Também será colocado aí nos comentários o texto, para que você possa acompanhar. Jó 38, versículos 1 a 4. Assim diz o livro de Jó. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Querida comunidade, eu escolhi para a pregação de hoje, esse domingo, segundo domingo da Quaresma, esse texto bíblico aqui do livro de Jó. Jó é um livro completo para essa época da paixão. A gente poderia dizer assim que ele traz o pacote completo sobre o sofrimento. Cada um de nós que está passando por aquilo que estamos passando, um sofrimento coletivo, também cada um com sua situação individual, nós devíamos diariamente meditar no livro de Jó. O livro de Jó é um livro que traz clamor, dor, revolta, lamento, desespero e tudo mais que tem a ver com o sofrimento. Eu escolhi apenas esses versículos aqui, do versículo 1 ao 4. Mas a gente poderia continuar a leitura, se você quiser fazer isso depois, até o capítulo 41. Do 38 ao 41, o livro não vai mudar o assunto. Vai continuar esse momento em que Deus se dirige ao pobre Jó, que todos nós conhecemos a história dele. Aqui eu quero trazer o tema do silêncio de Deus. Quero que nesse dia, nessa manhã, em algumas palavras aqui de Jó, nós possamos refletir sobre o silêncio de Deus, que esse livro aqui também nos ensina. E a primeira coisa que eu trago aqui desse texto é aquilo que nós encontramos aqui no versículo 1. Quando diz assim: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Depois disso. Veja. O que é esse depois disso? Depois do quê? Depois do quê? Depois de tudo que Jó havia passado, depois de perder sua família, seus bens, praticamente seus amigos, de ficar com uma doença que lhe causava muita dor, porque nós sabemos que dor e sofrimento não é a mesma coisa. Uma pessoa pode estar sofrendo, mas não sentindo dor nenhuma. Jó tinha as duas coisas. Depois de tudo isso, Deus vem falar com ele. Vejam, no final do livro, apenas no capítulo 38. Apenas depois que Jó havia já discutido com seus amigos, reclamado com Deus, chorado, se lamentado, sofrido muito com a sua dor, no final do livro, ele vem e fala com Jó. A gente poderia dizer assim: puxa vida, Deus, finalmente tu falas com o pobre Jó. Finalmente. Por que isso não é simples? Porque Jó, o texto mesmo vai dizer, Jó era um homem justo. Se vocês olharem lá, fica de tema de casa, lá no capítulo 1, o versículo 8, o próprio Deus diz sobre Jó. Ele diz lá aquela cena com Satanás, então ele diz: observasse o meu servo Jó, não há ninguém no mundo igual a ele. O próprio Deus diz: existe uma pessoa no mundo justa e temente. Observaste ele?
E esse cara, justo e temente, que fazia o bem, que orava, que jejuava, que dava o dízimo, que estava ali, conforme a vontade de Deus, a este sofredor, Deus apenas nesse momento vem e dirige uma palavra. A gente poderia se perguntar, e isso é a primeira coisa que eu quero deixar desse texto aqui para nós: por que Deus demora tanto? Por que Deus não fala antes com ele? Por que Deus não se dirige com uma resposta ao sofrimento de Jó muito antes? Querida comunidade, isso também quer nos ensinar alguma coisa. Também nós, em nossa vida, faz parte dela o sofrimento. E nesse tempo da paixão, da quaresma, nada melhor do que a gente pensar sobre isso. Se nós lembrarmos do que aconteceu com Jesus, a gente vai ver que está incluído na quaresma o silêncio de Deus sobre a nossa vida. Quando Jesus, lá no meio da sua tortura, da sua morte, da crucificação injusta que acontece com ele, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus também com isso mostra que Deus, muitas vezes, no nosso sofrimento, Ele silencia. Ele não dá a resposta de imediato, Ele não fala nada. Ele nos deixa sozinhos e questionadores e tristes também com o nosso sofrimento. Eu gosto de citar o exemplo de Mônica, a mãe de Agostinho, que durante toda a vida do seu filho, ela sofreu por causa desse filho. Se você tem um filho que você não concorda com o que ele faz, se ele segue por caminhos que você não ensinou a ele, então você precisa ler a história de Santa Mônica. Existem livros, inclusive, sobre ela. Ela orava e jejuava pelo filho, mas ela não teve resposta nenhuma durante a sua vida das suas orações. A gente sabe que ela teve respostas depois da sua morte, mas ela não soube disso. Somente depois que ela morre é que Agostinho chega à fé, à conversão e muda completamente a sua vida. Naquele aspecto das orações dela, houve silêncio de Deus, ou não houve resposta. Assim como nós vemos aqui também no livro de Jó. Durante um longo período em que ele clama a Deus: por que eu estou sofrendo tudo isso? Ele recebe como resposta o silêncio de Deus. A gente pode ver hoje, né? Quem de nós imaginava que hoje novamente nós estaríamos com as portas da igreja fechadas? Eu mesmo havia falado nos grupos, no culto, muitas vezes, que isso não vai mais acontecer, agora engrenou, agora acho que devagarinho já estamos vencendo essa pandemia. Já podemos começar a aglomerar um pouquinho de novo. E a gente vê que não é assim. Nós ainda não temos resposta, nós nem sabemos ainda se a vacina realmente vai solucionar essa pandemia. E uns ainda acham: não, é brincadeira, não é sério. E aí a gente vê o sofrimento de famílias onde já 2 pessoas da mesma família morreram por causa da Covid. Onde encontrar resposta? Nós precisamos agora lidar, quem sabe, com o silêncio de Deus, que também nos comunica algo. Deus quer nos dizer alguma coisa por meio desse silêncio, dessa demora dele em nos socorrer. E o outro aprendizado que eu quero também deixar desse texto, que tem a ver com o mesmo assunto, é no mesmo versículo ainda, quando diz: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho. Veja, finalmente Deus vem dizer alguma coisa para Jó. Finalmente Deus se manifesta. Mas como ele se manifesta agora? Através de um redemoinho. Ou seja, Deus poderia vir claramente agora. Podia vir se mostrar face a face a Jó. Podia mostrar claramente como ele é.
No Antigo Testamento, a gente vê muitas vezes as pessoas pediram a Deus: Deus, mostra a tua face para nós, clareia os teus planos, os teus desígnios. A gente vai ver na história especialmente de Moisés, né? Moisés é aquele que dizia: Senhor, mostra a tua face para mim. Moisés sofria com aquele povo, também carregou uma cruz pesada como líder de um povo que volta e meia estava reclamando. E Deus respondeu: homem nenhum verá a minha face e viverá. Essa foi a resposta que Deus deu a Moisés. Depois, no Novo Testamento, a gente vai ver o próprio Jesus dizendo: ninguém jamais viu a Deus, mas aquilo que ele quis revelar, isso está no seu Filho. Se nós queremos ver a face de Deus, então nós precisamos olhar para Jesus de Nazaré. E a face de Jesus de Nazaré, nesse tempo da paixão, da quaresma, é uma face de silêncio, onde nós vemos que muita coisa do sofrimento nós não conseguimos entender. Basta olhar para a cruz. Quem consegue compreender a cruz? Com certeza ninguém de nós. Apenas podemos nos agarrar à mensagem da cruz e confiar nela. Então, o segundo aprendizado que a gente recebe desse texto aqui, onde Deus vem falar a Jó, é que quando ele fala, quando ele responde alguma coisa, quando ele dá uma resposta ao sofrimento humano, ainda ele o faz de uma maneira muito sutil. Como aqui, ele não aparece cara a cara, mas ele vem no meio de um redemoinho. Jó consegue escutar apenas a voz, o brado, o grito de Deus. Isso nos ensina também. Quem sabe Deus tem dado respostas para nós. Quem sabe Ele tem nos atendido em nossas orações, mesmo que a gente ache que não, que está demorando. Mas talvez não do jeito que nós queremos, ou que nós imaginamos, mas do jeito dele. Lutero dizia: Deus às vezes se apresenta do contrário, de um jeito oculto. Muitas vezes, quem sabe, na simples pregação de um pregador, que também é fraco, que também era, assim como eu, assim como os pastores que vocês conhecem. Quem sabe na voz de um pregador nós escutamos um pouco uma respostinha de Deus. Quem sabe até mesmo através de uma doença, nós escutamos um pouco aquilo que Deus quer nos falar. Através de um amigo, de uma amiga, né? Sabemos que nesse tempo de isolamento, que novamente agora estamos, como é importante ter amigos. Nós não podemos recebê-los em casa, mas podemos telefonar, podemos nos contatar de alguma forma. E como isso consola o coração. Como diz aquela música: a amizade vem de Deus e a Deus deve levar. Lembro de uma pequena historinha onde dizia que uma casa, ela estava tomada pela enchente. O morador estava lá dentro e ele escutou num sonho que Deus vinha lhe ajudar. E ele disse: eu vou esperar Deus vir me ajudar, Deus vai me responder para o meu sofrimento. E aí durante o dia passou lá uma pessoa de canoa e disse: vamos, eu vou te tirar daqui. Não, eu vou esperar porque Deus vai vir me ajudar. Dali um pouco passou pessoas da prefeitura e disseram: vamos, a tua casa logo vai inundar totalmente, vamos que eu vou te tirar daqui. Não, eu vou esperar porque Deus vai me ajudar. No final do dia ainda passou mais 2 jovens, ele estava já com a água batendo no pescoço. Vamos sair daqui antes que você vai morrer afogado. Não, Deus vai vir me ajudar. E ele morreu afogado. Quando ele chegou ao céu, ele perguntou para Deus: puxa vida, Deus, tu não vinha me ajudar? Como é que tu me deixa morrer? E Deus disse para ele: 3 vezes eu te mandei socorro. 3 vezes através daquelas pessoas eu estive lá. E você não me reconheceu naquelas pessoas. Claro que é uma fábula, mas isso nos ajuda a ver que Deus, ele responde sim, no meio do seu silêncio, mas quando ele vem, muitas vezes, nós precisamos estar atentos, nós também precisamos silenciar, para aprender a ouvir a voz de Deus, refletir para ver aonde Deus quer nos comunicar.
E por fim, ainda quero dizer desse texto, outro ponto que a gente aqui aprende, é quando a gente olha o que Deus fala para Jó. Finalmente Deus vem falar, Deus quebra o silêncio. Depois de anos de luta. Mas o que ele vem falar? Se você observar no texto bíblico, quem tem a Bíblia aí na mão, vai ver que até o capítulo 41 a gente vai encontrar pelo menos 40 perguntas. 40 pontos de interrogação. E essas perguntas não são mais de Jó. Essas perguntas agora são do próprio Deus. Ou seja, Deus vem falar e agora, em vez de ele dizer uma coisa, ele pergunta para Jó. E olha as perguntas. Ele começa perguntando isso que está aí no texto. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E aí no 4, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ele diz, Jó, onde tu estavas quando eu criei tudo? Onde tu estavas? Se nós olharmos para o conteúdo das perguntas de Deus, quando ele vem falar a Jó, nós vamos ver que Deus vem aqui e diz a Jó, Jó, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou o Criador. Você é homem, você é ser humano. Você é minha criatura. Não vamos trocar as coisas, não vamos agora, você não pode me ensinar nada. Você não pode questionar os meus planos, você é ser humano. E querido ouvinte, nessas perguntas de Deus aqui, que ele faz a Jó, até com certa ironia, dizendo assim, Jó, tu é pequeno, calma, respira. Respira está na moda, né? Muita gente diz, respira. Respira, Jó. Tu é pequeno, tu não entende tudo, calma, eu sou Deus. Tudo na hora certa. Na hora certa vem as respostas. Também o silêncio comunica. Também com o silêncio Deus quer nos comunicar. E aqui, olhando bem esse conteúdo das perguntas de Jó, das perguntas de Deus, a gente vai ver em última análise que o que Deus está querendo dizer a Jó é, Jó, confia. Eu sou Deus. Eu que criei o vento, a tempestade, tudo. Eu tenho poder sobre tudo. Confia, pequenino ser humano. E como nós precisamos ouvir isso sempre, por isso nós precisamos tanto de culto. Por isso a gente vive um conflito quando tem que fechar a igreja, porque a gente sabe que as pessoas precisam da igreja, e a igreja é essencial, porque é a igreja que nos ajuda a comunicar essa palavra que diz confia, confia. Quando a gente tem medo do amanhã, será que eu vou pegar a Covid? Será que eu vou parar lá no respirador? Né? Será que eu vou ficar longe da minha família? Será que a minha família vai escapar dessa, meus amigos? Como é que vai ser o mundo depois de tudo isso? Como é que vai ser o emprego dos meus filhos, dos meus netos? A palavra de Deus vem e nos diz, confia. O amanhã pertence a Deus. E o pior que pode nos acontecer é a morte. Isso é verdade. É o pior inimigo, a própria Bíblia diz. Mas esse inimigo também foi vencido e derrotado. Nem ele não pode mais nos dar a última palavra, porque Jesus venceu a morte. Então, o pior de tudo que é a morte, já tem uma resposta de Deus, e essa resposta é Jesus. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos lembrar desse texto e não racionalizar tanto o sofrimento, não questionar tanto. Como diz um hino que muitas vezes nós cantamos, vamos aceitar o bem e o mal também das mãos de Deus. Vamos aceitar tudo das mãos de Deus. Lutar, orar, clamar aos pés da cruz, isso sim. Mas confiar que Deus, no meio do sofrimento, Ele nos dá forças, alento e amparo para suportar e vencer todos os sofrimentos. Quem assim vive, agarrado a Jesus e aquilo que Ele fez, esse consegue ainda sobrar uma força lá dentro para ajudar as outras pessoas a enfrentarem o sofrimento. Que Cristo, nosso Senhor, que carregou a cruz por nós,
e nessa quaresma nos lembra de que também nós precisamos carregar a cruz para chegar à glória, que nós possamos nos lembrar. Deus silencia e quando Ele fala de maneira oculta, mas Ele nos mostra, confia em mim. Confia, confia, confia. Que assim seja no nosso dia. Amém. Vamos cantar o próximo hino agora. Próximo hino. Vai estar aí. Se eu tiver Jesus ao lado. Esse hino realmente diz tudo, como um fechamento dessa prédica. Para qualquer lugar irei. Vai estar aí também nos comentários. Comunicamos para a comunidade que o plantão nas comunidades evangélicas de Blumenau, nesse final de semana, é com a pastora Gabriele Allende. Convidamos para o nosso próximo culto, aqui no domingo, dia 7 de março, às 19 horas da noite. E também na sexta-feira, será transmitido o culto online do Dia Mundial de Oração. Também você vai poder acompanhar aí nas redes sociais, na nossa página da comunidade, o culto do Dia Mundial de Oração, onde as mulheres do mundo inteiro realizam uma oração por um país específico. Os cultos no próximo final de semana serão todos somente online. Comunicamos também que a cuca e pão que estava programada para o final de semana em março, por hora está adiada.
Então, no momento oportuno, iremos comunicar quando a comunidade irá fazer aqui a gostosa cuca e pão e colocar à venda para a comunidade em geral. Nos alegramos com todas as pessoas que aqui nos acompanharam, de diferentes cidades, as pessoas da nossa comunidade, aqui de Blumenau, também as pessoas de Itapera, Rio Grande do Sul, Armazém, Santa Catarina, Ibirubá, Trombudo Central, Itapema, Ipira, Gravatá, Gaspar, e a gente se alegra em ver que cada um de vocês também acompanha este momento, nos unindo em espírito nesta hora. Nos alegramos com as pessoas que aniversariaram nesta semana, o Elcio, a Ana Alfred Krauser e também a avó de Mirella Schramp, a dona Helga, que completou dia 25, 94 anos de vida. Anotamos aqui vários pedidos de oração, agradecemos por todos eles, espero que não tenhamos perdido nenhum. Se eventualmente aconteceu, como é uma questão eletrônica, às vezes a gente pode perder, então a gente pede desculpa e inclui num outro momento, mas tentamos anotar todos. E agora eu convido a termos um momento de oração. Oremos. Intercedemos, Senhor, por aquelas pessoas que resistem ao Teu falar e assim nada percebem da Tua presença, para que elas no devido tempo deixem-se iluminar com a Tua presença e o Teu falar renove as suas vidas. É que nós pedimos. Intercedemos, Senhor, pelas famílias enlutadas da Covid-19, para que o silêncio deixado pelos seus entes queridos seja preenchido com a Tua voz. Intercedemos para que as vacinas distribuídas possam produzir os efeitos necessários para conter a circulação do vírus. Intercedemos para que a população de nossa cidade e do nosso país possa diminuir a circulação quando desnecessária, para proporcionar mais alívio no trabalho daqueles que estão na linha de frente e cuidam das vítimas da Covid. De forma especial, intercedemos pelas enfermeiras, médicos e pessoas que trabalham nos hospitais, para que sintam-se apoiados e amparados nesta hora tão difícil. A Noemi pede especialmente pela sua filha enfermeira, que está trabalhando na linha de frente. Intercedemos, Senhor, pelo fim da pandemia, para que o quanto antes a sociedade possa voltar para os seus afazeres e assim também perceber o Teu cuidado e a Tua voz. Intercedemos, Senhor, pelo Sidney Scheidt, que iniciou um tratamento de câncer, para que ele o quanto antes possa se sentir fortalecido e possa também se recuperar. Odolete Mas, Senhor, pede que nós aqui em conjunto intercedemos pela sua mãe, Olívia, que está acamada, que ela possa receber a Tua força nesta hora tão difícil. A Cíntia Alfar intercede pelos seus sobrinhos Mateus e Natine. Queira, Senhor, ouvir este pedido. A Miriam pede pela sua cunhada que sofreu um acidente. Nós, como comunidade, nos solidarizamos e pedimos pela sua recuperação. A Ivani e seus familiares em Tapera pede por todos eles, desta família, para que sintam-se também nesse momento difícil, sendo cuidados por aqueles que estão à sua volta. A Aline Kohl também necessita, Senhor, do Teu olhar cuidadoso, misericordioso, para que também sinta-se melhor e possa ser restabelecida. Todos os demais pedidos que afetam a nossa vida, nós queremos trazer na Tua presença e agradecimentos quando nós juntos assim falamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos nosso último hino, que é a graça do Senhor Jesus, o hino 350 do Inário, e também dedicamos este hino a toda a família Rigotti. Assim invocamos a bênção de Deus sobre todos vocês que nos acompanharam, também os músicos, para que Deus vos acompanhe, vos cuide e vos guarde nesses momentos difíceis. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Nos acompanhe novamente no próximo domingo, às 19 horas. Uma boa semana a todos.